Voltamos, meus irmãos, falando aqui de Minas Gerais, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com nossos cursos de teologia básico, intermediário e bacharelado, além de outros, de mestrado, doutorado e outros cursos diversos. Mas nós estamos tratando da teologia básica, curso inicial, primeiro livro, a matéria, hermenêutica bíblica. Falamos nas aulas anteriores dos vocábulos que deram origem, O vocábulo primeiro grego, hermeneu, e depois o vocábulo hebraico, na segunda aula. E agora nessa aula, terceira aula, falaremos sobre os conceitos e essas definições e essas matérias auxiliares da hermenêutica bíblica. Então o primeiro conceito que a gente tem é que é ciência e arte de interpretar a Bíblia. Então falamos de duas coisas, ciência e arte de interpretar, não é isso? Ciência porque segue métodos, metodologia, não é isso? E arte, porque ela tem muita coisa de estudar aquilo que é especial, Porque a comunicação é flexível, portanto é uma aplicação mecânica e rígida das regras, às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação. Então é a arte porque ela é flexível, não pode ser uma coisa mecânica, taxativa e decisiva, tem as suas variantes. E é ciência porque tem regras e normas, não é isso? Ela já falamos que ela tem a ver com o deus grego Hermes, que era mensageiro, era o porta-voz no tempo da mitologia grega, que é o mesmo Mercúrio, E falamos que ela é a ciência, a arte de interpretação bíblica. Então é isso aí, ela é ciência porque tem normas e arte porque é flexível. E a hermenêutica divide-se em duas partes principais, a hermenêutica geral e a especial. A hermenêutica geral é o estudo das regras que regem a interpretação do texto bíblico inteiro. Inclui os tópicos análise histórico-cultural, léxico, sintática, contextual e teológica. Nós vamos ver depois cada item desse nas aulas seguintes. E a hermenêutica especial ela vai estudar as regras que se aplicam a gêneros específicos. Então vai trabalhar com parábolas, alegorias, tipos, profecia. Então esses dois tipos de hermenêutica bíblica que nós temos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação da hermenêutica com outros campos de estudo. A gente não tem como estudar a hermenêutica bíblica isolada. Ela depende de algumas coisas, premissas, algumas bases, alguns pilares. Por exemplo, já precisa saber um pouquinho sobre cânon, bibliologia. Cânon quer dizer o quê? A medida. Que livros entraram na medida, quando foi feito o cânon do Velho Testamento, no ano 90, o cânon do Novo Testamento no Concílio de Calcedônia, no ano 300 e tantos. Temos também que trabalhar um pouquinho sobre crítica textual, Temos que trabalhar crítica histórica, exegese, teologia bíblica e teologia sistemática. Sem esses pilares aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é muito difícil fazer a hermenêutica bíblica, muito difícil interpretar sem saber esses parâmetros aqui. Então, o primeiro parâmetro, o estudo da canonicidade, Que livros entraram ou não entraram no cânon, na medida. O cânon é tipo uma vara, Que passou ali naquele paradigma, naquele padrão. Que livros trazem o selo da inspiração divina e os que não trazem? Por que tem os pseudoepígrafes, Os apócrifos que não passaram no cânon, não foi adotado. Então nós temos que saber sobre isso. Segunda coisa é a crítica textual, que é chamada de baixa crítica, Porque a outra crítica é chamada de alta crítica, crítica histórica. Essa crítica textual o que é? É necessária porque não possuímos originais dos manuscritos. Nós temos muitos manuscritos, muitas famílias de manuscritos, e nós não sabemos então o original. Então nós temos muitas cópias desses originais, e por isso temos que fazer uma relação sobre isso. As variantes, leituras acerca das quais permanece alguma dúvida entre os críticos textuais do Novo Testamento, não afeta nenhuma questão essencial do fato histórico ou da fé ou práticas cristãs. As variantes não atingem o cerne da mensagem, só detalhes. O outro ponto é a alta crítica ou crítica histórica. Nesse campo de crítica histórica, a gente vai estudar a autoria do livro, a data da sua composição, a circunstância histórica que o livro foi escrito, que segue a composição dele, a autenticidade do seu conteúdo, a sua unidade literária, isso tudo estuda na alta crítica. Outra matéria afins, matérias auxiliares da hermenêutica bíblica, seria a matéria chamada de exegese. O que é exegese? Exegese é exgênese, tirar do texto, fazer uma gênese do texto. É a explicação a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar-se ao entendimento correto do texto. A exegese ela usa a língua original, o hebraico
ou aramaico ou grego. Então é preciso um pouquinho mais de compreensão sobre isso aí. Então, a exegese, depois da exegese, nós temos as últimas duas coisas importantes para o estudo da hermenêutica bíblica, que é a teologia bíblica e depois a teologia sistemática. A teologia bíblica é que vai dar os parâmetros gerais, é o estudo da revelação divina, no Velho e Novo Testamento. Ela vai indicar como a revelação se desenvolveu durante todos aqueles 66 livros, durante os dois pactos, os dois testamentos. Já a teologia sistemática vai sistematizar os assuntos. Só pecado, então hamartiologia. Só Cristo, cristologia. Só Jesus, né? Cristologia. Só Deus, teologia divina, ou deontologia. Só geografia, então só os aspectos geográficos. Só a relevo, planalto, planície, só a hidrografia, geografia. Então, mas aí não é sistemática. A sistemática é só que fala dos assuntos da teologia. Geografia não aplica isso aqui não. Então nós teremos a cristologia, a hamartiologia, a eclesiologia da igreja, a escatologia das últimas, as coisas dos últimos dias, né? A bibliologia, que é a da Bíblia, a pneumatologia do Espírito Santo. Então a sistemática só envolve tópicos e assuntos dentro da Bíblia Sagrada. Então a hermenêutica bíblica depende dessas ciências que eu falei, do cânon, o estudo do cânon, que está dentro da bibliologia, a crítica textual, a crítica histórica, que é a alta crítica, no maior detalhe de autor, do meio de escrever, a maneira de escrever, a exegese, que é extrair do texto da palavra original, que o autor estava se referindo àquilo ali. Depois a teologia bíblica vai estudar toda a parte de Deus dentro de todos os 66 livros, e a sistemática que vai separar por assuntos, só pecado, só Jesus, só igreja, só Cristo, só Espírito Santo, etc. Então nessa aula nós procuramos fazer isso, mostrar definições básicas, a ciência e arte de interpretar a Bíblia, né? Mostrando que ela tem especial e a geral, né? Enquanto a geral abrange as regras de interpretação de maneira global, incluindo aquelas análises histórico-cultural, léxico, sintática, contextual e teológica, a especial vai falar só sobre os gêneros, parábola, alegoria, tipos, etc. E mostrando a relação da hermenêutica bíblica com as ciências auxiliares ou afins. Ficamos aqui nessa aula. A paz e a graça. Tchau, tchau.